bacana, né? Um esforço legal que o pessoal fez para estar aqui com o Marcelo. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Vamos começar esse bate-papo. Eu preciso começar dizendo que eu sou fã do Marcelo, que sempre foi um dos meus grandes incentivadores do mundo da literatura. Marcelo me apresentou José Saramago e outras coisas que eu amo, então Marcelo... E eu repassei isso para os meus filhos, que são leitores vorazes. Então, fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que a maioria já conhece o Marcelo, mas eu vou fazer uma brevíssima introdução aqui, uma apresentação. O Marcelo mora com a família em Melbourne, na Austrália, desde janeiro de 2017. São bem felizes por lá. Não mudou nada. Ele é acadêmico e diretor de pós-graduação na Monash University, mais de 20 anos como counselor, atende centenas de pessoas por aí, e muitas delas estão por aqui. É mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, doutor em letras e estudos judaicos pela USP e master em social work pela Monash. Marcelo não é o primeiro livro do Mar. Ele já tem um outro que é ficção, que é o Fuga de Mim, mas além disso ele tem livros acadêmicos, Sefer Yetzirah, A Natureza da Linguagem na Criação do Mundo através do alfabeto hebraico, e Filosofia em 3 volumes para ensino médio. Grande Marcelo. Vamos lá. Então, acho que assim, para começar, eu acho que não tem como a gente iniciar esse papo sem você contar brevemente pra gente um pouquinho desse livro, sobre o que ele fala, sem dar muito spoiler, né, que a gente também não pode falar muito. Então, um pouquinho do livro, do que ele fala, onde ele se passa, quem são os personagens, o que você quiser. Tá bom. Legal. Boa noite para todos. Muito obrigado a todos por terem vindo, parar a vida de vocês nesta agitada São Paulo, que eu já tinha esquecido um pouco como era. Obrigado a Dani também por topar fazer esse encontro. Então, o livro surgiu durante a pandemia, né? A gente ficou em lockdown em Melbourne, um dos mais longos que eu acho que houve no mundo, perto de 2 anos, né, em casa. Não tinha muito o que fazer, né? Então, resolvi escrever esse livro. E ele tem, assim, ele é um misto de experiências que eu vivi do Bom Retiro, ele é situado no Bom Retiro, experiências que eu tenho na vida de atendimento, em counseling, muitas delas em saúde mental, mas principalmente um livro sobre questões existenciais, questões importantes de significado da vida, de morte, o que a gente está fazendo aqui, como é que a gente se transforma na gente mesmo, né? Como é que a gente faz para escolher coisas na vida em que a gente se permita ser quem a gente é, não seja distraído ou seduzido para ser quem não é na vida. Então, é a história de uma figura, eu queria que tivesse um contraste bastante grande. O personagem principal desse livro é um afinador de pianos, e eu tive bastante trabalho com isso, porque eu não toco piano, não sei nada sobre afinação de pianos, então tive que estudar bastante sobre isso. E eu queria essa personagem porque é alguém que ganha a vida de encontrar harmonia para os outros, né, na afinação dos instrumentos, mas na sua própria vida ele não tem. Então é uma grande discussão sobre o que é a realidade, o que é a imaginação, e tem muita literatura, mas talvez a coisa principal desse livro, diferente do anterior, seja a música. É um livro que está absolutamente permeado pela música. Aqueles que são amantes de música vão gostar bastante, e aqueles que têm alguma história com o Bom Retiro mais ainda. Eu espero que vocês curtam. Sim, eu já li, é maravilhoso, eu amei. Vamos lá, então agora também sem revelar muita coisa, esse livro ele tem um nome muito intrigante, né? O Jogo do Coelho é muito intrigante, a capa tá linda né, conta um pouquinho do que você puder contar, né? Porque também não pode revelar muito. Não vou falar muito, mas é assim, o título original do livro não era esse. E eu recebi, depois de uma leitura de uma pessoa próxima, Moacir Amâncio, um poeta premiado, o Moacir leu o livro e me fez uma sugestão. Ele disse: olha, eu não acho que você deveria manter o nome que está. E quando ele disse isso, eu fiquei até um pouco assim, na hora, eu falei, como é que a pessoa diz uma coisa dessa? Mas ele sugeriu um outro título, eu falei, nossa, que ousadia, né? E foi ele quem sugeriu esse título por uma pequena passagem que tem no livro. Não vou contar exatamente o que é, mas tem uma relação com isso lá no livro. E aí a capa, essa eu fiz a sugestão para a editora, que felizmente fez esse trabalho legal.
Vocês podem ver que assim, tem essa sombra aqui, né, da mão projetada, e aqui dentro a mão real, né, que projeta essa sombra. A ideia que eu tinha dado a eles era inspirada por aquele mito da caverna do Platão, em que as pessoas, aqueles escravos, estão no fundo da caverna, né, a luz é projetada às costas deles, não vem que tem gente ali passando, e que a luz projeta a sombra deles no fundo da caverna. Então, para aquelas pessoas, a sombra é que é a realidade. Elas não sabem exatamente que tem gente ali atrás. Então, eu pedi a eles que produzisse a capa com a sombra desse coelho, e dentro eles produziram também a mão real desse coelho, embora eu tenha muita dificuldade de dizer o que é realidade. Eu não acredito na realidade. A realidade é um grande combinado entre nós, para a gente conviver bem nesse mundo, mas cada um tem a sua própria realidade, né? Então a capa foi uma pequena homenagem a isso. Mas não vou falar muito sobre o que é o jogo do coelho lá dentro. Não fale. Eu soube do título, eu li primeiramente, eu li o livro com antecedentes antes de todo mundo, e eu li com o primeiro título, e eu já tinha gostado muito. E aí quando o Marcelo me falou, a gente vai mudar, eu falei, por que desse nome? E aí eu reli, e fez muito sentido para mim, uma amarração incrível, ficou perfeito. Então agora vamos falar um pouquinho do processo de escrita, Má. Eu sei, a gente que não é escritor aqui, a gente... Nem eu. Não, você é. A gente não sabe como é que nasce um livro. Sim. E como que ele é construído, né? Então eu sei que o seu processo de criação foi diferente do Fuga de Mim, o primeiro livro, Sim. desse segundo. Então conta um pouquinho dessa experiência do primeiro, depois do segundo, e dessa transformação, e como foi o processo em si. Então, o primeiro, Fuga de Mim, eu tinha tido uma ideia e comecei a escrever sem ter muito plano, não sabia muito para onde ia a história, não tinha muito desenho de personagem, não tinha planejado nada. Deixei um pouco a coisa acontecer meio improvisando. E eu paguei o preço por isso. Foram anos de... Cada vez que eu tinha alguma ideia nova, eu começava a reescrever o livro e tinha que ler tudo de novo. E isso durou muitos anos. Eu falei, não dá para sofrer uma vida dessa de novo se tiver que fazer um outro livro. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Eu assisti a uma entrevista do Kazuo Ishiguro, um super autor, Nobel de literatura, falando sobre o processo dele de escrita. Ele deu uma entrevista para uma pessoa e eles tinham jeitos diferentes de escrever. O Kazuo Ishiguro de uma maneira e a outra que eu estava entrevistando, o Kazuo, de uma outra forma. Ela era mais parecida comigo, assim, meio vai improvisando e a gente vê, não consigo fazer isso planejado. E ele contou, para mim seria impossível, eu preciso saber antes de começar a escrever a primeira palavra tudo o que vai acontecer no livro. Não vai acontecer nunca comigo isso, porque eu não tenho essa possibilidade. Mas, quando chegou a pandemia, eu tive uma ideia, eu falei, vou tentar essa forma. E aí o que aconteceu, surpreendentemente, eu fiz um plano durante mais ou menos 8 meses, eu não escrevi nada especificamente do livro, eu planejei o livro, escrevi sobre os personagens, escrevi bastante sobre o ambiente, o livro inteiro se passa numa casa que eu conhecia muito bem, numa vila no Bom Retiro, onde moraram meus avós, então era fácil de ter uma relação com aquele lugar, mas eu não escrevi o livro. Quando eu terminei essa pesquisa toda sobre afinação de pianos e sobre outras coisas que vocês vão ver no livro, tem muita coisa real no livro e muita coisa imaginária, mas tem uma forte pesquisa no livro, muitas das coisas que vocês vão ver existiram de fato, com pessoas que aparecem lá, algumas até que eu prestei algumas homenagens, personagens do meu Bom Retiro de infância que aparecem lá. Aí eu comecei a escrever o livro e eu terminei em 4 meses, o que para mim foi um negócio muito surpreendente. O planejamento foi quanto tempo? O planejamento foram 8 e eu escrevi em 4. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Depois fiquei esperando para publicar, que é outra espera de muita angústia. Mas foi assim que aconteceu. Certo. E vamos falar um pouquinho de inspiração. O que você anda lendo por aí? Quem que te inspirou? Quem que te inspira? Quem que são os escritores, os títulos, enfim. O Marcelo é um excelente consultor, assim, quem quiser uma indicação de livro é maravilhoso. O Marcelo me indica coisas incríveis. Então, assim, de quem que você gosta e quem que te inspira? O tipo de coisa que eu gosto, gosto de escrever, gosto de ler, enfim, que tem a ver com essas temáticas que eu curto, sei lá, talvez as maiores referências para mim são Bashevis Singer,
Paul Auster, o Philip Roth, o Ian McEwan, gente desse tipo, tem muita relação com o tipo de coisa que eu escrevo. Mas eu tenho lido coisas muito legais, principalmente daqui do Brasil, de gerações mais recentes daqui do Brasil também, que eu tenho curtido muito, de Itamar Vieira, Jefferson Tenório, Natália Timmerman. Eu acabei de ler um livro lindo chamado no Rio de Janeiro, uma história forte, poderosíssima, agora eu vou me lembrar. Recentemente eu li um livro que eu achei absolutamente impactante, de um cara chamado Paul Lynch. Eu acho que em português ele se chama... Não. Agora eu vou me lembrar. É o livro que ganhou o Booker Prize do ano passado. E é absolutamente fantástico. Tem uma das cenas que eu acho que eu jamais vou esquecer na vida nesse livro, mais forte do que o Saramago, que eu imaginava que não era possível escrever uma coisa daquele jeito. Ele escreveu algo poderosíssimo. Mas acho que não está em português, é um que você me indicou que ainda não tinha em português. Eu acho que ainda não está em português, mas um livro fantástico. Tem muita coisa, o tempo inteiro eu estou vendo, cheguei aqui antes, fiquei maravilhado aqui com esse montanha de livros ainda que dá para ler, né? Legal. Omar, agora esse momento de pós-escrita, depois que o livro nasce, né? Depois desse parto que já começa a nascer um desejo de fazer um novo livro, você já tem ideias, você quer um tempo, como é que tá isso? A primeira coisa que eu tinha era assim, eu queria me livrar do livro. A primeira coisa que me vinha à cabeça era, eu quero pôr para fora, né? O livro demorou até sair. E é engraçado, porque quando isso fica na gente, é difícil de escrever sobre uma outra coisa. Enquanto você fica com essa angústia de publicar, né? Você fica meio preso, pelo menos para mim, não sei. Eu ficava meio preso, querendo fazer alguma coisa. E eu estou com uma ideia para escrever, uma ideia à espera de uma história, né? Em outros casos aconteceu o contrário, né? Tinha uma história e estava esperando ideias, né, para se colocar no livro. Nesse está exatamente ao contrário. Tá, muito legal. Voltando um pouquinho para o livro, fala um pouquinho desse cenário para a gente, o Bom Retiro, né? Ele aflora aí nas tuas obras. Conta um pouquinho da tua vivência ali, de você ter colocado tudo isso sobre o Bom Retiro ali, e se você, sei lá, pensa nesse cenário para os próximos, ou se está superado, eu não sei. Não sei se está superado. Eu vou contar uma coisa que talvez ajude a pensar. Meus irmãos estão aqui, minha mãe, a Débora também. Quando a gente vivia no Bom Retiro, durante muitos anos a gente morou num apartamento e nós dormíamos os três juntos no mesmo quarto, né? Eu e meus irmãos. E sabe aquela situação em que você acorda no meio da noite, você não sabe exatamente se você está acordado, se está dormindo ainda, e alguém faz um barulho lá fora, e esse lá fora é a imagem que você tem daquele lugar que eu vivi no Bom Retiro, naquele apartamento. Essa imagem me acompanhou durante tantos anos. Eu acordava no meio da noite em outras casas, outros bairros, eu vivo do outro lado do planeta. E o lá fora, quando fazia barulho, era o lá fora daquela casa. Era difícil eu me livrar dessa imagem, não me livrar no sentido de que era ruim, era uma nostalgia boa, mas eu não conseguia tirar toda aquela vivência, aquele afeto que tinha naquele lugar, de tal forma que eu estava, sei lá, ainda estou preso àquele lugar, né? Então, eu não sei se outras coisas que eu pretendo escrever terão como cenário o Bom Retiro. Pela primeira vez eu comecei a pensar agora, há pouco tempo, nessa ideia nova, escrever uma coisa ambientada lá em Melbourne. Talvez também porque agora a gente está se apropriando mais do lugar, já são quase 8 anos agora, então me sinto mais local, pertencente ao lugar, mas não sei ainda se isso vai acontecer, veremos. E essa mudança de país, assim, mudou alguma coisa nesse processo? Eu não sei se você já pensava no primeiro livro, você escreveu primeiro lá já? Eu comecei aqui. Começou aqui e terminou lá? Terminei lá. E essa mudança de país, esse processo mudou? Você sentiu alguma mudança? Não, isso acho que não fez diferença para mim, não foi uma coisa, não dependia de onde eu estava. O que mudou lá foi o tempo, o momento que eu tive para escrever esse livro, porque a pandemia botou a gente em casa durante muitas horas, né? Muito tempo da nossa vida, tudo parou para isso. Então, essa foi uma vantagem para mim, não foi uma coisa ruim. Aliás, eu não sofri muito. Escreveu em quanto tempo?
Demorou muito. Eu tenho até vergonha de falar. Verdade, porque eu tive a ideia do primeiro livro quando aconteceram os atentados lá da Torre Gêmeas, né? Que foi em 2001. Imagino, né? 2001. O livro foi publicado em 2020. Me dá vergonha de falar uma coisa dessas, né? Foi diferente. E é muito menor do que esse, mas eu imaginava, bom, eu só vou escrever se eu tiver alguma coisa para dizer, senão eu não vou escrever nada. E isso demorou. Foi assim que foi o processo. Perfeito. E com a pandemia não foi assim, porque eu estava lá, Sim. todo dia, né? Sim. Toda noite. Sim. E o seu primeiro livro, ele é só o online, né? Ele não tem o impresso. É só eletrônico. E aí agora esse segundo vem impresso. Eu não sei, dos teus hábitos de leitura, você é do impresso ainda? Você é super do impresso? Eu leio as duas coisas, eu não tenho preconceito. Eu gosto do Kindle, dependendo, se estiver viajando, é ótimo, porque não pesa nada. Mas você fez questão de publicar o impresso Eu fiz agora. questão de publicar. Tem os dois, tem as duas versões, mas eu queria ter a publicação impressa. No primeiro, muita gente que não lê eletrônico reclamou disso. Falando, a minha mãe então não não vou ler, porque não leio eletrônico e tal. Então, sei lá, ótimo, tem muita gente que tem esse fetiche do papel, tá aí, tem o papel. Ótimo. Aliás, um papel lindo que eles maravilhoso, fizeram. Maravilhoso. É isso, quer contar mais alguma coisinha ou quer já ler um trechinho do livro pra gente? Não, vamos ler, vai, um trechinho. Então o Mar vai ler um faz. trechinho do livro pra gente, aí se você quiser contar até por que você escolheu esse trechinho, fica à vontade. Ele vai ler um trechinho, pode pegar o meu aqui. Olha os óculos. Vou pegar o seu que eu não tenho. Tem os óculos aqui. Vou pegar daqui. Ups. Eu vou ler um trechinho só que está no início do segundo capítulo do livro, bem curto, não vai ser muito longo não. Sábado. O muro de Berlim caiu na última quinta-feira. O Brasil amanheceu em meio a discussões entre Collor, Lula e outros rostos há muito conhecidos no primeiro turno da eleição presidencial de 1989. A ditadura havia chegado ao fim anos antes, em 1985, e uma nova Constituição estava em vigor desde o ano anterior, mas presidente eleito por voto popular direto já não se via subindo a rampa do Planalto há várias décadas. Não que uma eleição direta fosse sinônimo de democracia, mas o país precisava da ilusão de escolher, como se isso de fato fosse o exercício de autodeterminação de seu destino. No ritual da rotina, que é sua região de maior conforto, Tuvia rompe a manhã com um café com leite com um copo americano, molhando o pão com manteiga que se desfaz com o calor. De lá é sorvido com uma colher sem o menor pudor, com o ruído gerado a cada movimento levado à sua boca. Está só à mesa da sala de jantar. É cedo ainda e a mãe dorme no reino dos sonhos onde ainda é lúcida. A vila ainda não dá ares de haver despertado para o fim de semana. O papagaio madrugador, para quem tanto faz se hoje é carnaval ou um dia qualquer na folhinha, acompanha seus gestos econômicos, chamando-o pelo nome, mas Tuvia já está absorvido pela leitura do jornal, onde acompanha essas e outras daquilo que o mundo denominou notícias. Alterna entre as questões de hoje, nas manchetes diárias, e as questões de sempre, na dose diária de literatura. Tuvia é como uma tartaruga marinha que sobe vez por outra à superfície para tomar ar. É lá onde está sujeita às marolas que banham a carapaça rígida, o vento que lhe arranha os olhos molhados de sal do mar e da vida. É seu contato regular e necessário com a impermanência, aquilo que passa em segundos e do qual não se lembrará, para logo voltar às profundezas que o escuro oceano atingido por longínquos raios de sol, onde o movimento é mais lento e frio. A mídia diária flutua na superfície das ondas, cria espuma ilusória da relevância no cotidiano, mas é arrastada pela correnteza caudalosa e invisível do oceano da história que corre mais abaixo. A literatura, a música ou a arte em geral fazem caminho inverso. Como a tartaruga, tomam ar na superfície antes de mergulhar no submerso e criativo universo do mistério. O artista vive o mundo e, de certa forma, antecipa tempestades e calmarias que ainda estão por vir. Por vezes, até as incita, em movimento frenético ou pequenos estímulos imperceptíveis, mas a garantia da longevidade, a que muitos chamam de clássico, só ocorre no silêncio do abismo aquoso,
onde o tempo passa em outro ritmo e se confunde com a eternidade. Ai, que lindo! Maravilhoso. Que lindo. Bom, gente, eu poderia passar a noite aqui conversando com o Marcelo. Acho que não vai rolar. Não, acho que não. Tem uma fila aqui ainda querendo falar com você. Até às 9 horas o Marcelo vai estar aqui, então aproveitem, ele vai ficar aqui dando autógrafos, matando a saudade, distribuindo abraços. Aproveita que logo ele também volta para a Austrália, então vamos aproveitar o Má aqui. Má, obrigada por essa oportunidade. Obrigado a você. Obrigada pela confiança de ter me deixado ser uma das primeiras pessoas a ler o livro. Realmente fico muito feliz. Isso é maravilhoso. Amor. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Má. Obrigado a todos, obrigado por terem vindo. Vou ficar por aqui assinando.